Boa noite a todos. Me ouvem? Boa noite a todos. Melhor agora, né? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva, que nós possamos abrir nosso coração e elevar o nosso pensamento em direção a Jesus, para as reflexões que vão ser propostas aqui essa noite. Há algumas perguntas e alguns questionamentos que vão permeando o nosso dia a dia e a gente, muitas das vezes, tem a necessidade de perguntar, mas muitas das vezes não se digna em perguntar. E a gente vai tocando nossa vida, a nossa existência, como se essa existência fosse a única. E a doutrina espírita vem mostrar para nós que a misericórdia de Deus nos dá inúmeras, incontáveis oportunidades de corrigenda. E as encarnações são essas oportunidades. No entanto, no nosso dia a dia, também nos é dado uma série de oportunidades de escolha e de uso do livre-arbítrio. A proposição para a gente estar discutindo, para a gente estar reflexionando essa noite, ela vem perguntar para nós se é possível, de alguma forma, ser feliz na Terra. Porque nós sabemos que os nossos dias e as nossas caminhadas que a gente faz ao longo desse processo de evolução dentro de uma encarnação, ele traz uma série de adversidades. São adversidades de todos os matizes. Cada indivíduo teria um livro, e tem um livro para escrever, das suas experiências, expectativas, aquelas que foram cumpridas, aquelas que não foram, aqueles sabores e aqueles dissabores. E isso é comum a todos nós. Mas a pergunta que fica, é possível alcançarmos a felicidade nesse planeta, nesse momento e nesse estágio? E a gente vai recorrer aos ensinamentos contidos nas obras básicas, principalmente da doutrina espírita, para mostrar para nós o que a doutrina fala a respeito desse tema, dessa pergunta que todos nós almejamos, indistintamente, de cor, sexo, raça, orientação, ideologia, todos nós almejamos a felicidade, alcançarmos a felicidade. Bem, a doutrina ela vai nos falar exatamente que a felicidade ela não é uma mercadoria. A gente tem até um ditado que fala assim, dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. E a doutrina espírita vem mostrar para nós que isso de fato não procede. E a doutrina espírita vem deixar isso de forma clara, evidente, cristalina, de forma solar. Que a riqueza por si só não é garantia da felicidade. E a gente vai falar também sobre isso. Além da riqueza, muitas das vezes a gente coloca essa busca da nossa felicidade em outros aspectos da nossa vida cotidiana. Nas nossas paixões, nos nossos prazeres, nas nossas diversões, nos passeios, nessas buscas pela matéria. Dr. Bezerra de Menezes fala, no livro A Coragem da Fé, ele fala que a nossa felicidade está sempre onde nós a pomos. No entanto, quase nunca nós a pomos onde nós estamos. E isso é muito profundo, e eu venho repetindo isso, todas as oportunidades que eu tenho, eu repito essa frase, porque ela faz muito sentido para mim, e eu imagino que ela faça muito sentido quando a gente entende o que o Dr. Bezerra estava querendo dizer nesse sentido. A ideia é que todas as vezes no nosso dia a dia a gente coloca a nossa felicidade, os nossos objetivos de felicidade em locais. Quando eu consegui um emprego, quando eu consegui a quantia, quando eu consegui o carro, quando eu consegui tal situação. E aí quando a gente alcança aquela situação onde a gente havia colocado a nossa felicidade, né? Então eu vou ser mais feliz, vou estar mais contente, vou estar mais pleno, mais satisfeito. Quando a gente chega naquele objetivo, a gente já pegou, tirou a felicidade dali e colocou em outro. E é isso que significa que a felicidade não tem relação com a matéria. Lá no Consolador, na pergunta 240, vai ser perguntado o seguinte, de algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Ou seja, é possível de alguma forma a gente ser feliz num planeta
que estagia no estágio de provas e expiações ainda, adentrando regeneração? E aí, os espíritos vão responder. Se todo espírito tem consigo a noção de felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma arte. Os espíritos estão deixando de forma clara para nós, se em nós existe esse desejo patente de buscar e de alcançar a felicidade, é porque ela existe. Porque se de fato não existisse, esse desejo não faria parte da totalidade. Então nós, de fato, enquanto espíritos em processo de evolução, sabemos que a felicidade existe. A felicidade existe de alguma forma. E ela está em algum lugar. No entanto, qual é a situação? Qual é esse lugar ao qual nós direcionamos a nossa felicidade? Essa é uma pergunta. E aí, os espíritos vão continuar dizendo o seguinte: tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, porquanto, na face do orbe, porque em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas. Que tipo de intoxicação nós, enquanto espíritos em processo de evolução, passamos nesse exato momento? Se nós olharmos, cada um teria uma possibilidade aqui, uma ideia para colocar. Eu, por exemplo, tenho percebido de forma muito clara que nós, enquanto humanidade, nós temos nos intoxicado por uma vida não real, por uma vida desejada, esperada e idealizada num mundo que não é o real, principalmente com as questões do mundo virtual. Eu tenho falado isso em todas as oportunidades que eu venho usar a tribuna para nós analisarmos a nossa vida virtual. Lá no Face, no Insta, no WhatsApp. Será que aquilo ali nos representa? Ou será que é o desejo que nós colocamos de representação em relação à nossa felicidade, ligada à matéria? E aí os espíritos colocam nessa parte. Encontram-se intoxicados e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Quantas e quantas vezes nós saímos para passear com a nossa família e a gente se preocupa muito mais em demonstrar o lugar, a comida, o ambiente, do que aproveitar o momento que nós temos agora, naquele momento. Quantas e quantas vezes nós não abdicamos dessa oportunidade de estarmos juntos? E essa é uma situação muito interessante, porque as famílias são uma representação celular da nossa sociedade. As famílias compõem a sociedade, como as células compõem os tecidos e o corpo. Se alguma parte do corpo está ruim, está mal, está passando por alguma dificuldade, é sinal de que lá nas organizações celulares também há problemas. E esse reflexo que nós temos visto da nossa sociedade como um todo, nada mais é do que um parco reflexo daquilo que acontece nas nossas casas. Estamos delegando a criação dos nossos filhos a um mundo que, na verdade, não existe. E aí a doutrina espírita vem nos chamar a essa realidade, de que a matéria é importante. É importante ambicionar ter as coisas. Doutrina espírita não é voto de pobreza. Não tem nada a ver com isso. Doutrina espírita tem a ver com o sentimento de partilha, de compaixão, de entendimento da dor do outro, de aprendizado constante, de entendimento em nós de que somos diminutos, no entanto, extremamente amados por Deus. Então a gente entende a nossa importância, mas entende mais do que a nossa importância, a nossa insignificância, no momento em que a gente quer se colocar maior do que o outro.
E Jesus vem nos mostrar que o caminho é servir. E aí, lá na questão 922, Kardec faz uma pergunta muito interessante em direção a essa questão da felicidade. Ele pergunta, a felicidade... Eu estou olhando o relógio e estou percebendo que o relógio não anda. E aí eu falei, gente, mas eu já falei um montão aqui e eu acho que o relógio andou 1 ou 2 minutos. Eu juro que vocês iam ter que levantar a mão e pedir para parar, porque mas agora eu já estou esperto aqui, eu já me controlo. Desculpa, mas é porque eu fiquei assustado, juro para vocês. E você tinha comentado alguma coisa do relógio, né? Mas bem, tudo bem. Então, na questão 920, retomando, na questão 922, Kardec faz o seguinte questionamento. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum da felicidade para todos os homens. Kardec mostra para nós que, muitas vezes, o que faz uns muito felizes é a desgraça de outros. Imaginemos uma pessoa muito rica, que de uma hora para outra deixa de ser muito rica e continua a ser rica. Né? Ela vai se sentir, de alguma forma, desprivilegiada. Agora, imagina uma pessoa extremamente pobre, conseguindo ter o que comer e ter a garantia de que não vai passar fome novamente. O que é desgraça para um, muitas vezes é felicidade para o outro. É nesse sentido. Então, Kardec sabe que existem essas gradações de níveis, vamos chamar de níveis de felicidade. Mas ele pergunta se há uma linha que equilibra, em que todas as pessoas vão se sentir plenas e satisfeitas, vão se sentir felizes. E aí os espíritos sabiamente vão responder de uma forma muito interessante, dividindo a vida em 2 momentos, a vida material e da vida espiritual. Ou seja, na vida transitória e naquela que é verdadeira. E aí eles vão responder. Para a vida material, a posse do necessário. E essa palavra necessário, a gente precisa compreendê-la muito bem. Necessário é aquilo que tudo aquilo que nós precisamos, que inevitavelmente precisamos para viver. Isso é necessário. O restante é supérfluo. O que o Kardec está falando, os espíritos estão falando, para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, ou seja, a vida espiritual, que é o único tesouro que a gente carrega. Né? A gente morreu, não vai levar nem a roupa, porque vai ser decomposta. Nós vamos chegar lá até com outra. No entanto, para a vida moral, que é essa vida espiritual, os espíritos respondem que é consciência pura e fé no futuro. O que os espíritos estão falando para nós? Que se, enquanto espíritos encarnados, nós tivermos o que é necessário, isso já é uma condição para que a gente não diga que não é feliz. No entanto, o nosso problema não está aí. Ou às vezes até está aí. Né? Pela ganância, pelo apego à matéria, que é também o que os espíritos vão falar. Mas o nosso maior problema está na segunda parte. Consciência pura e fé no futuro. É o que nos falta. A consciência pura é a capacidade de olhar para tudo aquilo que a gente fez e saber que se perguntássemos se Jesus faria da mesma forma ou faria diferente, a gente vai estar falando, não, Jesus faria da mesma forma. Se eu tenho oportunidade e tal, porque é uma pergunta que a gente pode se fazer. Pô, estou nessa situação, não sei o que fazer. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Ah, se ele vai para a esquerda e eu vou para a direita, pessoal, já tem problema. Então essa é a capacidade de ter consciência pura. Isso é uma construção. É óbvio que a gente é igual criança, né? Criança não aprende a ler de uma hora para outra. Tem todo um processo. Conhecer as letras, depois juntar os fonemas, formar os fonemas. Né? Eu não sou especialista na área, então assim. Mas eu vi meus filhos crescendo, né? Depois aprende, aí a gente vai brincando, junta até um dia que está lendo. Esse nosso processo de purificação da consciência, ele acontece todos os dias, quando a gente aproveita bem as oportunidades que nos são dadas. E são muitas. São muitas. Quando a gente começa a perceber nos outros um defeito que nos incomoda muito, é bom a gente chegar em casa, olhar no espelho e perceber o quanto daquele defeito a gente não tem na gente. E se aí a gente começa a perceber, por exemplo, eu detesto fofoca.
Mas vira e mexe, quando acontece alguma coisa, eu estou lá fofocando. Estou lá usando de maledicência. E isso, obviamente, vai me incomodar naqueles que fazem da mesma forma que eu. Se eu começo a perceber que aquele hábito, aquele vício, ele está em mim, e eu começo a trabalhar ele em mim, já é esse processo que os Espíritos falam de ter a consciência purificada. Esse é o processo. E fé no futuro. Fé no futuro, nós enquanto espíritas, né, aqueles que não se consideram espíritas, mas que estão vindo na casa espírita, estão ouvindo os estudos, é importante que saibam que a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. A gente acredita na reencarnação. E essa crença na reencarnação, por si só, já é fé no futuro. Porque eu sei que eu devo agir bem aqui, por inteligência. Por inteligência, eu sei que eu devo agir bem aqui. Se na próxima encarnação eu quero sofrer menos do que eu estou sofrendo agora. E eu estava comentando outro dia com um amigo meu, a gente estava na campanha do Quilo, aí a gente estava comentando, eu falei, não, nessa encarnação, eu quero chegar do outro lado com pelo menos o seguinte, olha, você não acumulou novos débitos. Ou pelo menos os débitos que você acumulou, você ainda conseguiu resolver lá. Já estaria de bom tamanho. No entanto, nós, e principalmente nós que ousamos vir à tribuna falar, porque parece que nós somos um posto de virtude, muito pelo contrário. É assim como os médiuns, que a gente acha, nossa, o médium é um iluminado, na verdade é um grande devedor. Assim como os oradores, então, com certeza, quanto mais eloquência, mais compromissos pela persuasão, pela fala, eles têm. É assim que acontece. E nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. É o que nos falta. Essa fé no futuro, essa certeza de que não tem nada perdido, como foi falado na prece inicial. O acaso não existe. Impossível é Deus errar. Somos fadados a chegar à perfeição. Essas são os fatalismos trazidos pela doutrina espírita. Todos chegaremos à perfeição. O que diferencia um do outro é a velocidade. E essa velocidade, o nível de velocidade, é dado pela aplicação da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Mas bem, lá no capítulo 16, no item 14, os espíritos... gente, eu não dei resposta dos espíritos. Então eles continuam dizendo o seguinte, dessa forma podemos perceber que a felicidade não se encontra nas coisas, mas na tranquilidade da consciência e no trabalho realizado no bem. Trabalho. Somos chamados de trabalhadores da última hora e temos errado por absenteísmo, temos faltado ao trabalho. Porque se nós olharmos para o lado, e a gente precisa aprender a olhar para o lado, olhar para baixo, olhar para trás, nós vamos ver o quanto o mundo sofre. E sofre por questões de falta de trabalho no bem. Da nossa parte. É uma decisão que cabe a cada um. E as casas espíritas, assim como as outras religiões, oferecem inúmeras oportunidades de trabalho. Garanto, o que acontece lá no Tintino, garanto que aqui, se parecer mais trabalhador, não falta serviço, falta. Não é? Mas é uma comum. Mas é uma escolha. E somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E a gente tem empregado o nosso tempo, e se a gente parar para medir, isso é assustador. Quanto tempo a gente emprega na frente do celular? É muito, gente. Por mais que a gente tente achar justificativa. Nós estamos falando de entregar de 4 a 6 horas por dia, em média. 4 a 6 horas. Escolha. Mas bem, e lá no capítulo 14, no capítulo 16, no item 14, os Espíritos Superiores vão falar o seguinte. Vosso apego aos bens terrenos é um dos maiores entraves para o vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desses desejos de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas.
quantas e quantas vezes a gente não escolheu a realização profissional, pessoal e uma série de outras realizações, abdicando de valiosas oportunidades de desenvolvimento afetivo, daquilo que fala fundo de verdade, aquilo que preenche. Porque essa busca pela felicidade nas coisas, e a gente pode perceber isso. Vamos lembrar aí de alguém que é muito rico, tem muito dinheiro, e aí tem uma aparência de estar feliz, de ser feliz, e num determinado momento aquela pessoa comete um atentado contra a própria vida, ou se perde no meio do caminho, ou uma série de problemas. Se a felicidade está relacionada à matéria, por que isso aconteceu? Não era para acontecer nunca. Se fosse uma condição que uma só acontece porque a outra não acontece. E não é assim. E aí os espíritos continuam dizendo o seguinte: sois depositário e não proprietários. A verdade é essa. Nós estamos na condição de pai, na condição de empresário, na condição de professor, na condição de seja do que for. Nós estamos. E é isso que os espíritos falam, lá no item 16. Então ele fala que sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou e tendes que lhes restituir. E aí Jesus vem para nós ensinar, por meio de uma parábola interessante a respeito dessa dádiva que nos é dada. São as nossas capacidades cognitivas, né? Capacidade de inteligência, habilidades financeiras, sejam elas de vendas, do que for, de fala, os dons, né? Também chamados de talentos. E Jesus tem uma passagem muito interessante que ele vai contar que o Senhor ia partir e aí distribuiu para os seus servos talentos. Para um distribuiu 5, para outro distribuiu 2 e para outro distribuiu 1. E aí o que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 10, 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 1 enterrou e guardou com medo de quando o Senhor voltasse ele não tivesse nem aquele talento. Né? E aí o que acontece? O Senhor chega e faz o seguinte: chega no primeiro, te deixei 5. O que você fez? Olha, Senhor, eu tinha 5, multipliquei por mais 5. Toma aqui o que é seu. E aí ele fala: servo bom, aquele que muito é dado, mais será dado. E aí pega o que deu 2, faz a mesma pergunta, dupliquei 2. Então, você foi justo no pouco, vou te dar mais. E o que deu 1, que foi lá e enterrou? Esse ele vira e fala: servo mau. Por que ele fala servo mau? Porque a ideia é que ele não usou nem aquilo que ele tinha de pouco e fez aquilo se multiplicar em outros talentos. Ou seja, todas as vezes que nós não fazemos brilhar e multiplicar os talentos que nós temos em prol de outros, dos nossos próximos, a responsabilidade com a nossa consciência é nossa. E a doutrina espírita deixa isso muito claro, que nós não vamos ter como terceirizar as responsabilidades. Por quê? Seremos julgados por um juiz incorruptível, que é a nossa consciência. E aí, meus amigos, a gente fica se fazendo a pergunta: mas meu Deus, então não é possível ser feliz na Terra? E aí a doutrina espírita vem mais uma vez mostrar para nós que a felicidade na Terra, ela é sim possível. E ela precisa ser buscada. No entanto, não a felicidade das consciências puras, mas toda felicidade possível e imaginável a ser desenvolvida num planeta de provas e expiações. E aí, Eclesiastes vai falar assim: a felicidade não é deste mundo. E aí a gente pode entendê-la de duas formas: que há outros mundos mais avançados, onde a felicidade sim é uma constante, e que a doutrina espírita chama de mundos felizes e mundos ditosos, na escala hierárquica dos mundos, ou seja, no processo de evolução, não só dos planetas, mas principalmente o processo de evolução alcançado pelas consciências que ali evoluem.
A pergunta é, o que chama mais a nossa atenção? São boas notícias ou são notícias sangrentas, terríveis de desastre? Nós, enquanto sociedade. A gente pensa pessoalmente e a gente responde enquanto sociedade. Não é aquilo, não é aquele jornalzinho sensacionalista. Essa é a nossa condição vibracional. O mal ainda, no mundo de regeneração, o mal ainda existe. Nós nem adentramos ainda a regeneração. O mal ainda existe. Então imagina para nós. Então existem mundos mais felizes, em que as coletividades que ali evoluem, os espíritos que ali evoluem, têm uma consciência mais dilatada, uma moralidade mais dilatada. Então o caminho para aumentar o nível de felicidade nesse planeta é começar a fazer o bem. É começar a trabalhar em mim. É abandonar o homem velho e buscar, de fato, a construção do homem novo. Santo Agostinho fala para nós que se no final de toda noite a gente sentar na beirada da nossa cama e passar em revista pelo que fizemos ao longo do nosso dia, a gente vai começar a perceber todas as vezes que nós cometemos erro, que nós escolhemos mal. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente oportuniza que a mudança real aconteça. E ela vai acontecendo paulatinamente, porque todo dia a gente passa em revista, nossa, eu errei nisso. Amanhã eu vou me policiar mais nesse aspecto. E aí eu conserto aquele aspecto. Ele passa a não fazer parte do meu cotidiano. E aí eu mudo o outro. E aí eu percebo o outro, e vou mudando o outro, e vou trabalhando o outro. Num determinado momento, o meu entorno, essa mudança reverbera no entorno. Ela começa a ser percebida pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus amigos de trabalho, pelo pessoal do clube, pelo pessoal da casa espírita. E aí as pessoas percebem o que aconteceu com fulano? Está tão mais sereno, mais tranquilo, mais em paz. É tudo que a gente quer, né? Serenidade, tranquilidade, paz, ócio criativo, trabalho no bem. E a gente começa a mudar o entorno. A mudança tem que partir de nós, para nós. Tem que ser para dentro, primeiro, para depois reverberar. Porque a transformação da boca para fora, ela até comove. E às vezes ela arrasta. Às vezes ela arrasta, porque ela começa a fazer sentido para o outro. Às vezes eu estou aqui falando esse monte de coisa, alguém vai pegar alguma coisa desse monte de coisa que eu falei, vai aplicar na vida e vai avançar muito. E aí nós vamos chegar lá no plano espiritual, nossa, eu usei tudo aquilo que você falou e está lá me socorrendo, vai estar lá nos socorrendo. Porque utilizou, colocou em prática. E aí ele coloca uma segunda, que a felicidade, não estando no mundo material, ela só pode ser encontrada no mundo interior. E como consequência obrigatória do dever cumprido. E aí lembra que a gente começou falando, peço mais um minutinho, que a gente começou falando a respeito de se a felicidade é desse mundo? Kardec pergunta na questão 920 no Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de felicidade completa na Terra? E aí eles respondem o seguinte, não. Por isso a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização dos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. A questão 920 deixa claro, de forma inequívoca para todos nós, que essa felicidade que a gente sente falta, essa plena, ainda não é possível neste momento aqui, nesta encarnação. Ainda não é possível. Mas nós, enquanto coletividade humana, de acordo com o bom uso do nosso livre-arbítrio, alcançaremos uma felicidade plena para esse órgão. Quanto tempo isso levará? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos? Ou 500 anos? Depende. Depende do esforço que nós, trabalhadores da última hora, empregarmos. E aí, lá no item 5, no item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec não, o cardeal François Nicolas Madeleine, em 1863, ele vai falar uma coisa muito interessante para nós, espíritas. Ele coloca assim, que uma santa emulação, uma santa competição, vos anime e que cada um se despoje do homem velho. Deveis consagrar-vos à propagação do Espiritismo, que já deu começo à vossa própria transformação. Então, para aqueles que as ferramentas oferecidas pela doutrina espírita já fizeram algum tipo de modificação moral, é nosso dever espalhar essas oportunidades àqueles que nos cercam e àqueles que nos pedem orientação. E aí ele continua dizendo o seguinte: é vosso dever o de fazer com que outros irmãos participem dos raios luminosos dessa sagrada luz. É responsabilidade nossa levar o espiritismo. Mas o espiritismo verdadeiro. Não aquele espiritismo à moda da casa, embasado nas obras, no Pentateuco kardeciano, embasado nas obras subsidiárias, mas sem aquele viés de confirmação que nós gostamos de colocar. Então, que nós possamos trabalhar com Jesus, trabalhar para Jesus, porque esse é o caminho que vai preencher essa lacuna que a matéria não tem capacidade de preencher, que é o caminho do trabalho no bem. Meus amigos, eu agradeço a atenção de todos, que Jesus continue nos abençoando. Que assim seja.